Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos na cultura cristã como Pentateuco e na cultura judaica como Torá. E nós estamos fazendo um comentário do livro de Deuteronômio, ou Devarim, no capítulo 33. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo também. E aproveite para inscrever-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você não gostar, faça a sua crítica, dê a sua opinião. O importante é que você compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus possa continuar sendo ministrada neste canal. Vamos então iniciar a nossa leitura comentada deste dia. No nosso comentário de hoje, estaremos vendo o capítulo de número 33, que é a bênção de Moisés. E esta porção, ela tem o nome na cultura judaica de Vezot Abraha, que significa e esta é a bênção. E é exatamente isto que Moisés faz. São finas palavras de Moisés dirigidas ao povo, formando uma lista de várias bênçãos para cada tribo de Israel, exceto a tribo de Simeão. Estas bênçãos são introduzidas e concluídas com palavras de louvor a Deus. E uma outra coisa que é bastante interessante é que fica claro que, embora polêmico isso, mas não foi Moisés, e sim uma outra pessoa que registrou esse capítulo e contou as bênçãos que Moisés havia dito ao povo. Porque, como nós vemos aqui no versículo de número 4, diz assim que a lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Então, se este já é o texto dentro da lei, ou dentro das bênçãos que Moisés estava passando ao povo, como agora aqui é ser tratado na terceira pessoa, né? Então, esse texto provavelmente foi uma pessoa bem próxima de Moisés que escreveu, provavelmente foi Josué, mas não tira o valor e a bênção que esse texto é para nós e os seus ensinamentos que ele traz. Mas o que nós podemos ver desse texto? Primeiramente, no versículo 1, Moisés aqui é chamado de homem de Deus. E é a primeira vez que essa expressão é usada nas Escrituras. Depois nós vamos ver no próprio Antigo Testamento 70 vezes esta expressão, homem de Deus. Principalmente no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, também no capítulo 9, versículo 6, 1 Reis 13, 1, 17, 18, 2 Reis 4, 7, todos esses textos aqui no Antigo Testamento falam da expressão homem de Deus sendo utilizada para outras pessoas além de Moisés. Esse título também no Novo Testamento é usado para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, 2 Timóteo 3, 17. E esta expressão também foi incluída no final do capítulo 34, que nós vamos ver na semana que vem, falando de Moisés como sendo homem de Deus. No versículo de número 2, nós temos a referência a 3 montanhas daquela região: Sinai, Seir e Parã. São montanhas associadas à entrega da lei.
Sinai no sul, Seir no nordeste e Parã no norte. Eles fornecem uma linda metáfora extraída da alvorada, né? Como o sol ao alvorecer. Deus é a luz que se levanta para projetar seus raios sobre toda a terra prometida. Quando aqui no versículo 2 também é dito sobre os santos, né, veio com miríades de santos, provavelmente é uma referência aos anjos que assistiram Deus quando a lei foi mediada a Moisés no Monte Sinai. No versículo 3, tem a expressão: certamente és tu que amas o povo. Apesar de atemorizante símbolo de majestade extraídos no Sinai, a lei foi dada com bondade e amor para prover bênçãos temporais e eternas àqueles que a obedecem de coração. No versículo 5, nós temos a expressão: ele era rei sobre Gessurum. Gessurum é uma expressão em hebraico que significa o amado, o reto, e faz referência a Israel. Então, em nenhum lugar da Escritura, nós vemos a expressão rei sendo falada para Moisés. E então, a maioria dos intérpretes faz com que esta passagem, interpretam esta passagem como uma referência ao Senhor como rei sobre Israel. Todavia, Moisés é o antecedente mais próximo do pronome ele nessa frase. E o entendimento natural é que Moisés deveria ser chamado de rei. Porém, Moisés exerceu autoridade real sobre Israel e pode ser visto como um protótipo do rei vindouro. Assim, unido à figura de Moisés, o profeta vindouro semelhante a Moisés seria o profeta rei. Aqui nós poderíamos dizer que é uma referência ao Messias, que seria verdadeiramente o profeta, o sacerdote e o rei para o povo de Israel e para todas as nações. No versículo 6, nós vemos que Ruben, ou a tribo de Ruben, é dedicada a esta bênção aí no versículo 6, e é feita uma oração para que essa tribo sobreviva em grande número. No versículo 7 já é falado sobre Judá, e Moisés orou para que essa tribo fosse poderosa para guiar o povo nas vitórias das batalhas que eles deveriam travar com a ajuda do Senhor. No versículo de número 11, nós encontramos, olha, no versículo de número 9, nós encontramos que Moisés ora para que os levitas cumprissem seus deveres e que Deus lhes concedesse proteção contra os inimigos. Moisés omitiu Simeão dessa lista, mas essa tribo obteve alguns aliados no sul do território de Judá e não perdeu a sua identidade. No versículo 12, nós encontramos Benjamim. Moisés orou para que esta tribo tivesse segurança e paz, porque o Senhor os guardaria. E eles receberam a terra ao norte de Judá, próximo a Jerusalém. No versículo 13, fala sobre José. E aqui estão incluídos Efraim e Manassés, que foram os filhos de José, que gozariam de prosperidade material e poder militar, mediante o que seriam compensados e vingados pela escravidão egípcia do seu ancestral. No futuro, Efraim teria mais sucesso militar do que Manassés, em cumprimento da bênção dada por Jacó ao mais novo em lugar do mais velho, episódio que é narrado ali em Gênesis 48, versículo de número 20. No versículo 18, nós encontramos a bênção a respeito de Zebulon e Issacar.
Moisés orou para que essas duas tribos do quinto e sexto filhos de Lia recebessem a bênção de Deus em suas vidas, especialmente por meio das transações comerciais marítimas. No versículo 20, é dito a respeito de Gade. Essa tribo possuía extenso território ao leste do Rio Jordão e foi líder na conquista de vitórias em Canaã. No versículo 22, fala a respeito de Dan. Dan possuía o potencial de grande energia e força e projetou-se do seu assentamento do sul para estabelecer uma colônia no norte, conforme nós vemos em Gênesis 49, 17 e 18, onde Dan é comparado a uma serpente. No versículo 23, Naftali. Essa tribo gozaria do favor de Deus na plenitude de suas bênçãos, possuindo a terra a oeste da Galileia e ao sul dos Danitas do Nordeste. No versículo de número 24, nós temos Azer. O pedido é que essa tribo experimentasse abundante fertilidade e prosperidade, retratadas pela referência a uma prensa de azeite operada com os pés. Calçados de metal duro eram apropriados tanto para os agricultores como para os soldados. Versículo 26 e 27 está em uma exaltação a Deus. Moisés conclui então as bênçãos, dando um lembrete da singularidade do Deus de Israel. E no versículo 28, ele fala sobre a fonte de Jacó, que é um eufemismo para a descendência de Jacó, referindo-se à posteridade deste povo. E no versículo 29, nós encontramos a promessa de um povo que foi salvo pelo Senhor. E essa promessa, ela se cumpriu parcialmente depois que Israel entrou na terra prometida, mas aguarda cumprimento pleno no reino do Messias. O que nós podemos aprender de lição para nós neste capítulo? Se você já teve a oportunidade de estudar para uma prova, você vai experimentar um período de pesquisas, de estudos, de mexer com livros, de consultar sites da internet, de ter aulas com professores. E quando chegar próximo às provas, você vai fazer um resumo daquilo que você estudou, para quando chegar no momento da prova, você obter sucesso naquele estudo, naquele intento seu de passar na prova. Nós podemos dizer que o livro de Deuteronômio, ele cumpre esse papel. O povo passou 40 anos no deserto sendo ensinados por Moisés a lei, sendo orientados, passando por provações, e agora estava prestes a entrar na Terra Prometida, e Moisés faz um grande resumo daquilo que foi passado por eles durante todo aquele período. Então, o livro de Deuteronômio é uma revisão da lei, por isso que é chamado também como segunda lei. E é feito, como eu falei, um grande resumo para saber se o povo estava em condições, lembrando-os daquilo que deveriam fazer quando adentrassem na terra prometida. Quando nós lemos ali em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 até 20, nós encontramos a seguinte expressão de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os discípulos ficaram com Jesus durante 3 anos, ouvindo os seus ensinos,
Jesus ensinando eles como deveriam praticar. E agora, quando Jesus estava prestes a subir aos céus, deixar o convívio com os discípulos, ele fala: agora é com vocês. Agora são vocês que vão divulgar a minha mensagem, vocês que vão fazer novos discípulos, vocês que vão batizá-los, vocês que vão ensinar para eles tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então tem muita semelhança com o que aconteceu no deserto. Moisés ensinou aos israelitas e agora Moisés ia ser tomado e os israelitas estariam por si, por conta própria, cumprir a lei da forma como Moisés orientou, diretamente ouvindo o que Deus falava com ele. Qual era o diferencial? O diferencial era o Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo não estava presente como está ou como estaria junto com os discípulos e da mesma forma passou para nós. E o Espírito Santo os fez lembrar de tudo aquilo que eles ouviram de Jesus e aprenderam. E aí a diferença está nesta parte, porque os israelitas eles falharam na missão, mas a igreja do Senhor, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, eles cumpriram efetivamente o chamado que Jesus fez a cada um deles e ensinou a eles para fazer. E é por isso que nós hoje estamos aqui. E é por isso que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e falar que nós temos estes dois exemplos. Nós temos esses dois exemplos, tanto dos israelitas como dos primeiros cristãos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: qual deve ser aquele exemplo que nós deveríamos seguir? Com certeza é o exemplo dos discípulos. E é para isso que eu quero te incentivar nesse dia a seguir este exemplo dos primeiros cristãos, que procuraram seguir fielmente aquilo que Jesus os ensinou. Fazendo assim, seguindo esses discípulos, seguindo os primeiros cristãos, nós vamos ter sucesso na nossa empreitada, da mesma forma que eles tiveram. E nós teremos em nós, recebendo em nós mesmos, as bênçãos prometidas por aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Eu quero orar neste momento. Senhor Deus, graças te damos, porque vimos aqui as bênçãos sendo prometidas para as tribos de Israel, e estas bênçãos seriam cumpridas, ó Pai, mediante a obediência à lei, mediante aos preceitos sendo cumpridos por aquele povo naquela época. Da mesma forma, nós vimos também que Jesus passou informações, passou ensinamentos para os seus apóstolos e os comissionou a pregarem a sua palavra, a fazer discípulos, a proclamarem o seu nome por todas as nações. Os discípulos tiveram sucesso naquilo que foi proposto para eles como missão. E nós queremos agora, Deus, unidos a eles, seguindo o seu exemplo, ó Deus, fazer com que a tua palavra seja proclamada em todos os cantos desta terra. E não como troca, mas como cumprimento da tua palavra. Nós queremos agradecer a ti pelas bênçãos que já estamos recebendo. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, meu amado amigo, minha irmã, minha amiga, quero agradecer a tua participação nesse dia, assistindo esse vídeo até este ponto, e te convidar para na semana que vem estarmos concluindo esta série de comentários do Pentateuco, ou da Torá, com o capítulo 34 de Deuteronômio, que vai falar sobre
a morte de Moisés. O que será que nós podemos aprender lendo sobre a morte de Moisés? Então você é nosso convidado para a semana que vem estar conosco, participando juntos, fazendo a leitura durante a semana deste capítulo 34, para que possamos estar aprendendo de Deus mais algumas lições. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família. Esse é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.